Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Luiz Felipe Maia, advogado e sócio fundador da antiga Finsa, que agora se chama MyLaw Advogados. Ele foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo pela Who School Legal como líder global e melhor advogado do setor de gaming do Brasil e pela Chambers and Partners Brasil e Global na categoria Sports Law. Como vai, Luiz Felipe? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. A Gaming Brasil que agradece. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente a história, né, do escritório, que começou como Finsa, como é que ele nasceu e como é que ele está hoje, a mudança do nome, a área de atuação de vocês. Então, no Brasil a gente tem aquela regra que escritório de advocacia não pode ter marca. Isso é uma desgraça para a gente, porque quando tem alguma mudança de companhia, entra sócio, sai sócio, a gente tem que mudar nome. A gente teve uma expansão agora no começo de 2022, a gente veio para essa sede nova, com a entrada de novos sócios, e a gente resolveu mudar o nome. Agora chama-se Maia Yoshiasu, pegou o meu M e o Y do Yoshiasu, ficou MyLaw, mas é o mesmo escritório do Finsa, tá? Esse escritório já tem 6 anos de atuação. Antes disso, cada um tinha. Eu era sócio de um outro escritório, meus sócios também eram sócios de outros grandes escritórios. E a ideia de montar essa estrutura foi tentar criar uma prestação de serviços bem focada em atendimento, né? Ou seja, focada, é bem o que a gente chama de partner intensive. O sócio sempre acompanhando os trabalhos, o sócio em contato com o cliente. Os nossos clientes todos têm os nossos contatos, a gente está envolvido em tudo que está acontecendo, e a gente prefere ter uma estrutura mais horizontal, e vender para o cliente um trabalho um pouco diferenciado, né? Então, o início da minha carreira foi sendo cliente, né? Eu fui gerente jurídico de empresa e sempre passava por umas situações, não sempre, mas muitas vezes, em que na hora de contratar o serviço o sócio aparecia, fazia aquela festa, e na hora que a venda estava feita, na hora que eu ligava realmente para saber como é que estava o trabalho, eu não conseguia falar com o sócio, eu tinha que falar com alguém que eu nunca tinha conversado na vida, que daqui a 6 meses, às vezes, não estava mais lá. E isso era muito frustrante. Então, na verdade, cada um de nós trouxe um pouco dessas lições que teve. Eu, como gerente jurídico há muito tempo, meu sócio também foi gerente jurídico, então, e passando em outros escritórios maiores para evitar algumas coisas que a gente achava que eram inconvenientes. E tem dado muito certo, graças a Deus. O escritório vem num crescimento constante desde a criação, e a gente está bastante otimista aí para os próximos anos. E como que nasceu o interesse de vocês pelas apostas esportivas pela área do iGaming? Então, antes, quando eu montei o meu primeiro escritório, eu tinha um cliente que me acompanhou, do escritório onde eu trabalhava antes, que era um cliente de apostas em corridas de cavalo. Foi o meu primeiro cliente no setor de jogos. E por conta desse cliente, eu sou curioso, né? Então, eu fui estudar. Falei, poxa, peraí, tem mais coisa aqui, né? Então, eu fui tentar estudar um pouco mais a parte de regulamentação, não só no Brasil, como no exterior, outros produtos que esse cliente também tinha interesse em eventualmente explorar aqui no Brasil, e aqui que tinha regulamentação fora do Brasil, já que no Brasil não tinha nada, participar de discussões. E por conta desse passado, né, de ter trabalhado em empresa, eu brinco que eu sou cria de CFO, né, porque eu reportava para o CFO da empresa, então eu tenho muito essa cabeça mais de business e de finanças, às vezes, do que outra coisa. Eu sempre tenho essa mentalidade e passo aqui dentro do escritório que o advogado tem que saber também do negócio, né? Ou seja, o advogado na nossa área, na empresarial, ele não pode ser aquele cara simplesmente reativo que fica dizendo, olha,
o direito diz isso ou o direito diz aquilo. A gente tem que dominar o direito, mas a gente tem que entender do negócio, a gente tem que entender da operação, a gente tem que saber como é que funciona, a gente tem que saber qual que é a estratégia do cliente, o que ele quer chegar. Até para a gente poder orientar e usar o direito para achar oportunidades, identificar riscos, prever riscos. Então, a nossa atuação é bastante proativa no relacionamento que a gente tem com nossos clientes. Então, eu fui muito feliz, eu tive essa sorte de ter um cliente muito bom nessa época, que me permitiu aprender muito. Tive essa curiosidade e a coisa acabou acontecendo, porque em 2011 eu fui convidado pela primeira vez para dar uma palestra na ICE, e de lá para cá foram todos os anos praticamente, aí com a questão de pandemia, e quando minha esposa estava grávida, todos os anos eu estava lá na ICE dando palestra, depois Juegos Miami, e eventos em outros países, e International Masters of Gaming Law, e publicando bastante, fazendo o trabalho que eu faço, esse trabalho de formiguinha, né, de conversar lá com o regulador, com o legislador, para tentar trazer um pouco, né, do que existe em outras jurisdições, em termos de regulamentação, em termos de boas práticas, para que a gente consiga finalmente ter um mercado regulado aqui no Brasil. E tem sido, esses últimos 13 anos aí de atuação no setor de jogo, tem sido muito frutífero e muito interessante. Quer dizer que a procura dos clientes vem aumentando, né? Você sente essa mudança em Sim, relação ao passado? sim. A gente percebe isso claramente, crescendo a cada ano. Claro que recentemente, depois, pós 2018, com a lei da loteria de cota fixa, isso aumentou exponencialmente. Então, porque houve então a possibilidade de fazer publicidade aqui no Brasil para as apostas esportivas, nos últimos anos com patrocínios de time de futebol, e sem contar, além da questão de jogo, todos os serviços que existem dentro desse ecossistema. Então, meios de pagamento, afiliados, parte de contratos de patrocínio, marketing, tudo que isso envolve. Então tem tido um crescimento muito grande aí da demanda e do número de clientes, isso tem sido muito bom. Já que você tocou no assunto da regulamentação, como é que você vê isso em termos de concretização agora, no final do ano, começo do ano que vem? Olha, eu estou otimista, porém cético, né? Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de ter o mercado regulamentado a tempo para a Copa do Mundo. Eu acho que se tiver uma mudança de governo, isso pode, de certa maneira, impactar o ritmo das coisas, porque você pode ter algum tipo de solução de continuidade, tá? Até a equipe nova se inteirar de todos os assuntos, e esse assunto não necessariamente é uma das prioridades do novo governo, a gente não sabe, mas certamente outros têm mais urgência, né, na agenda de quem entra. E tem todo o cenário político que esse ano atrapalhou, ou seja, a informação que nós temos, que todo mundo tem no mercado, é que essa regulamentação está pronta já tem um tempo, né? Pendente de assinatura. É uma decisão política, isso foi falado inclusive pelo ex-secretário Jean-Luc Lorenzon durante o evento em São Paulo. No momento que a gente depende de uma decisão política para isso, e a gente está num ano de eleição, existe um grau de incerteza. Por isso que eu falo, eu sou otimista, mas de forma conservadora, de forma cética, porque eu não acho que nada está dado. Mas eu acredito que sim, há boas chances dessa regulamentação sair até dezembro, né? Até aquela data lá do 12 de dezembro que todo mundo está esperando. Exato, 12 de dezembro é o prazo deste ano para finalizar o processo.
das apostas, né? De acordo com a medida provisória. E o que que você acha que acontecerá depois, em termos jurídicos, se isso não ocorrer? Olha, a lei fala que o Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, teria 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, para regulamentar. Ela não estabelece sanção, ela não estabelece uma consequência para o caso do Ministério não regulamentar. E a gente está falando de uma atividade que é serviço público. A gente não está falando de uma atividade que é simplesmente uma atividade econômica não regulada, ou ainda que seja uma atividade econômica sujeita a algum tipo de fiscalização, ou enfim, que seja, do ponto de vista de direito administrativo, exercida no regime de direito privado. Tá? A gente está falando de um serviço público. Eu, como particular, não é porque o governo deixou de regulamentar que eu posso sair prestando serviço público. É um nosso entendimento. Isso vai ser judicializado, muito provavelmente. Por quê? Porque é possível, sim, argumentar no sentido contrário. Apesar de todas as considerações que eu fiz. Eu acho que se eles não fizerem essa regulamentação, isso vai trazer ainda mais insegurança jurídica para o mercado. Então, a gente tem agora 2 elementos que podem trazer insegurança jurídica. Tem essa questão do risco de judicialização. E tem a loteria do turismo e a loteria da saúde, que foram criadas recentemente, né, e que serão operadas pela Caixa, o que tudo indica. Então, a gente corre o risco de ter uma operação, a Caixa fazendo pressão para conseguir operar a loteria de cota fixa antes de ter autorização disponível para as empresas privadas. E empresas privadas tentando judicializar, dizendo, peraí, se não está regulamentado, por que ele pode e por que eu não posso? Porque aquela loteria da saúde e do turismo não é a loteria de cota fixa, mas a loteria da saúde, na verdade, é a loteria de cota fixa com uma destinação diferente. Então, assim, a dificuldade que a gente tem é a insegurança jurídica. Tá? Esses 4 anos foram 4 anos de uma absurda insegurança jurídica. Tá? E essa insegurança jurídica se agrava se passar esse prazo. Realmente. E se agora a indústria já está em pleno franco crescimento, né? Mesmo não tendo uma lei, mesmo não tendo uma segurança jurídica, como é que você vê o mercado depois da regulamentação, se ela vier a ocorrer, né? Olha, Como é que você... eu acho que a regulamentação ela deve dar uma organizada no mercado. Tá? Hoje a gente tem centenas de empresas aceitando apostas de clientes brasileiros nos mais diversos produtos, ou seja, não só apostas esportivas, mas cassino, live dealing e outros produtos. No momento que vier a regulamentação, principalmente se for confirmada a informação que se tornou pública de que uma licença custaria algo em torno de 22 milhões de reais, ou seja, algo em torno de 5 milhões de dólares por 5 anos, o governo vai ter que, de certa maneira, justificar para o operador privado esse investimento. Ou seja, olha, tudo bem, você vai conseguir pagar esse valor por uma licença, mas eu vou te dar a proteção necessária para você explorar esse mercado sem a concorrência do offshore. Tá? E aí você vai começar a ter algo que aconteceu em várias jurisdições no momento que houve uma regulamentação, que é o conflito entre operadores regulados e o offshore. E que os operadores regulados começam a fazer pressão nas autoridades públicas para que elas tenham algum tipo de medida contra os operadores offshore e tentem bloquear esse mercado, coisa que hoje praticamente não existe. Então, eu acho que o que vai acontecer vai ser uma redução de número de operadores, tá? Uma maior dificuldade de operação offshore, principalmente para outros verticais, tá? Uma concentração de mercado
principalmente nos primeiros 12 meses, porque tudo indica, tudo indica que eles vão ter uma limitação na capacidade de emissão das licenças, né? Então, por mais que não haja uma limitação regulatória para o número de licenças, tudo indica que nos primeiros 12 meses haja um limite operacional, técnico, o que quer que seja, que impeça a concessão ou a outorga de um número ilimitado de licenças. Então primeiro que vai ser uma corrida para ver quem realmente vai conseguir essas licenças, e depois vai ser a briga de quem conseguiu a licença contra quem não conseguiu. Isso vai impactar bastante o mercado de publicidade. Tá? Hoje você tem um investimento muito grande e uma concorrência muito grande pelos espaços publicitários. Você vai diminuir o número de agentes que podem ter acesso a esse espaço. Então isso deve dar uma equilibrada talvez nos valores, apesar de que no começo de abertura de mercado os valores costumam ser altos, pelo investimento que as empresas possam fazer para conseguir captar clientela. Mas a gente já está vivendo isso hoje, né? A disparada dos valores de espaço publicitário para o setor de apostas. Então acho que tudo isso deve dar uma equilibrada. É importante a regulamentação. Eu falo isso há mais de 10 anos. Eu falo, jogo não se libera, jogo se regulamenta. É uma atividade que tem muitas externalidades, tanto positivas quanto negativas, mas tem muitas externalidades. Qualquer atividade que tem muitas externalidades precisa de regulamentação. Então, você não libera uma estação. Agora você pode ter estação de rádio. Tá? Então, está liberado. Você não faz isso, porque amanhã um avião cai. Se fizer isso, amanhã o pessoal vai começar a fazer estação de rádio, vai pegar a frequência da torre do aeroporto e o avião vai cair. Setor bancário também tem que ter regulamentação, porque senão você coloca em risco a poupança popular. Setor de jogo é a mesma coisa, tem que ser regulamentado. A gente no Brasil está vivendo uma situação em que chega a ser cômico se não fosse trágico. Você tem as empresas querendo vir para o país, pagar imposto, gerar emprego, e a gente tem o governo dizendo: calma, espera que a regulamentação... Não tem regulamentação ainda, ainda não posso cobrar imposto. Normalmente é o contrário, né? O governo correndo atrás do imposto. Agora você tem o pessoal querendo correr para... Olha, eu quero pagar imposto e a gente não tem. Então, assim, coisas de Brasil, mas que a gente sabe que são coisas de Brasil. Mas, enfim, como eu te falei, eu sou otimista. Eu acho que a gente tem aí uma boa chance de ter isso, de começar a organizar isso tudo com a regulamentação. Tomara. Luiz Felipe, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por essa entrevista, e perguntar se você quer acrescentar alguma outra informação, mas eu acho que bastante valiosa a informação que você trouxe para nós. Não, assim, só queria agradecer o espaço, é sempre um prazer colaborar aí com vocês da iGame. Fico à disposição, vou estar agora aí nos próximos eventos, vou estar em Miami, em Malta, então quem estiver por lá, quiser tomar um café, bater um papo, entre em contato. Espero encontrar com vocês lá também. Maravilha. Obrigada, Tomara. E até a próxima. Até, tchau, tchau. Adeus.